Conexões, com Ricardo Bezerra. Oferecimento: loteamento fechado com alto padrão BSPar. E Coopercon Ceará, 25 anos. Para qualquer desafio, união. Olá, eu sou o Ricardo Bezerra e bem-vindos a mais um Conexões aqui na TV Cidade, o programa mais conectado da TV cearense. Estou recebendo hoje aqui uma grande personalidade, mais uma, o meu amigo Otto de Sá Cavalcante, que é fundador, presidente do Conselho do Colégio Ari de Sá e da Faculdade Ari de Sá também, e o maior acionista da Arco Educação, e a gente vai falar tudo sobre essa emocionante história a partir de agora. Já fez sucesso no rádio, agora na TV também. Meu bom dia, meu amigo Otto, tudo bem? Bom dia, Ricardo. Prazer muito grande falar com você, participar do seu programa. Você é também um radialista competente. Obrigado, Otto, obrigado. Bom, Otto, então vamos começar pelo começo, mas vamos tentar sintetizar aqui essa história maravilhosa de vida empresarial sua, para que os nossos milhares de telespectadores possam entender um pouquinho o teu sucesso e, quem sabe, aprenderem um pouco com você e colocarem isso nas suas vidas práticas também. Eu queria que você começar aqui esse programa contando um pouquinho do início da tua vida, da tua família, do seu pai, o professor Ari de Sá, Dona Ildete, sua mãe. Como é que foi o início de vida para você, a sua infância, esse belo começo que você teve? Eu acho o seguinte, primeiro, os meus pais, formavam um casal fantástico. Eu sempre digo que eu sou o filho mais velho e nunca vi o papai brigar com a mamãe. Nunca vi uma discussão dos dois. Estranho, né? Mas se discutiam, era... Imperceptível, né? Imperceptível, era reservadamente. E eles se empenharam muito na nossa educação, se empenharam muito. O papai acompanhava, até na faculdade, ele avaliava professor por professor. Que tal, professor tal? Como é o professor tal? Como é que... Ele me acompanhava demais. E, inclusive, eu acho que eu passei do vestibular de engenharia da primeira vez e entrei como o mais novo da turma, porque ele me desafiou. Aí foi, Otto? Como é que foi isso? Foi o seguinte, ele era diretor da Faculdade de Economia, onde fez um trabalho brilhantíssimo. E aí eu queria ser jogador de futebol, né? É mesmo? Queria ser jogador de futebol. Então eu estudava só o mínimo que fosse necessário, né? E aí ele chegou para mim e queria que eu começasse a estudar nas férias. Eu só queria começar a estudar no dia 1º de março, que era quando começavam as aulas. E aí ele insistia e eu disse, rapaz, ele olhou para mim e disse, rapaz, por que você não faz economia? Porque engenharia você não passa não, entendeu? Aquilo foi um desafio. Foi, né? Eu disse, papai, eu vou começar a estudar no dia 1º de março e vou passar em engenharia. E estudei feito um condenado, entendeu? Passou. Estudei muito, demais, exaustivamente. Consegui passar da primeira vez, graças a Deus. Otto, me diga uma coisa, seu pai era professor universitário, né? Ele foi professor de economia. Não, professor de matemática. Era de matemática, mas também ele foi professor, eu estudei um pouco da história dele, criou, inclusive, foi um dos fundadores do curso de economia da universidade, da Faculdade de Economia do Estado, depois virou federal. Conta um pouquinho dessa história aí. O papai era professor de matemática da Faculdade de Economia e se transformou e foi diretor da faculdade. Aí foi que ele fez um trabalho notável, certo? Ele fez um curso de 6 meses intenso em Recife e conseguiu fazer um trabalho espetacular. Pra você ter uma ideia, na Faculdade de Economia naquela época, na Revolução, não havia concurso público. O professor era nomeado. Aí ele fazia um concurso fajuta lá, quer dizer, que fajuta que eu digo porque não tinha as formalidades. Não era oficializado. E nomeava os melhores. Uhum. Então você encontra, por exemplo, até governador Gonzaga Mota foi dessa leva. Olha aí que beleza. Passou como professor da economia e se tornou... E muitos outros, Firmo de Castro, Nilson Holanda. É até perigoso citar porque você faz omissões. Entendeu? Então o papai fez um trabalho memorável. Mas eu quero saber quando foi que ele realmente fundou, junto com outras pessoas, o Colégio Farias Brito.
O Colégio Farias Brito foi fundado pelo professor Adualdo Batista. Depois passou... Isso mais ou menos em 1925, por aí, né? Aí Certo. passou para o Dr. João Ramos Vasconcelos César. O Dr. João César era colega de turma do papai, convidou o papai para ser sócio dele. E o papai foi sócio do Dr. João César desde que entrou em 44 até a morte, sem a menor desavença. Que beleza, uma sociedade perfeita, né? Perfeita. Otto, como a gente tem pouco tempo, eu vou tentar agilizar aqui. Aí seu pai comprou a parte do sócio, né? Não, o papai não comprou a parte do sócio, não. Certo. O papai morreu sócio. Ainda sócio. Nós é que... Os filhos é que compraram Os a parte. filhos é que compramos a parte do Dr. João César. Ah, entendi. Otto, teve um episódio em que vocês tinham uma sede, aliás, a única sede do Colégio Farias Brito era ali na Duque de Caxias, em frente à Praça do Carmo. 519. Duque de Caxias 519. Até hoje é uma É das um- sedes do Aritzá, né? É. E teve um episódio que você, o dono, o proprietário, o prédio era alugado, pediu esse prédio, né? Chegou talvez até a encenar uma ação de despejo. Nesse momento teve um fato que mudou a vida e talvez tenha sido o grande propulsor do Colégio Farias Brito. Que fato foi esse? Rapidamente. Ele queria nos vender e nós queríamos comprar, mas nós não tínhamos dinheiro, então não chegava de jeito nenhum. E aí ele promoveu uma ação de despejo e ganhou essa ação de despejo. Na audiência, quando terminou a audiência no Tribunal de Justiça, o advogado da parte contrária, doutor Itamar Espino, me procurou e disse: o Colombo, que era o proprietário da família do proprietário, não quer despejar vocês, vamos ver. Aí eu fui conversar com o coronel Humberto Bezerra e pedi ao coronel Humberto Bezerra 500, que eu não sei 500, que 500 era esse da época, para começar a pagar um ano depois, com um ano de carência. E ele emprestou na hora, diga à sua mãe que vocês vão comprar o imóvel, sem nenhuma garantia real, só com a nossa assinatura. Foi mesmo, Otto. Para quem não sabe, o coronel Humberto Bezerra, irmão do coronel Adalto, eram donos do BIC Banco, né? BIC Banco. BIC Banco, eles emprestaram esse dinheiro que foi fundamental no crescimento do Colégio Farias Brito, que cresceu demais, mas por volta do ano 2000 houve uma cisão societária. E a gente vai conversar sobre isso já, depois do nosso primeiro intervalo. É muita história para contar, eu espero que o tempo seja suficiente para isso. Não é isso, meu amigo Otto? É isso. A gente vai para o intervalo, volta já. Conexões. Oferecimento. BS Gran Parque Eusébio. Loteamento de alto padrão da BS Par. Viva o melhor da vida. Não importa o tamanho do desafio, a melhor resposta é sempre a mesma: união. E é por isso que a Coopercon há 25 anos contribui para o desenvolvimento de toda a indústria da construção no Ceará. Uma iniciativa pioneira no Brasil que inspirou a disseminação de mais de 10 outras cooperativas em todo o país. Uma história que mostra que juntos somos mais fortes. Coopercon 25 anos. Para qualquer desafio, união. De volta ao programa Conexões, aqui na TV Cidade, conversando com o fundador do Colégio Aridiçá, da Faculdade Aridiçá e da Arco Educação, Otto de Sá Cavalcante, uma das personalidades mais respeitadas do Brasil quando se fala em educação. Otto, a gente já conheceu o teu início de vida, né? A tua entrada no colégio, que seu pai era sócio, que depois vocês adquiriram, era o Colégio Farias Brito. Tá? Exato. Só uma pergunta, seu pai faleceu com 49 anos de idade. 49 anos de idade. E foi nesse momento você, com 20 e poucos anos de idade, 21 anos, assumiu as rédeas do colégio junto com a sua mãe, Dona Ildete, e seu irmão Thales, é isso mesmo? Perfeitamente. Nós assumimos, eu, o Thales e a mamãe. E aí tocaram com muita maestria, né? Tem muita história para se contar, que aqui tem pouco tempo. O colégio cresceu bastante, expandiu realmente muito fortemente e por volta do ano 2000 houve algo que realmente mudaria novamente sua vida, que foi uma cisão. Terminou a sociedade no Farias Brito e de repente você se viu obrigado
a fundar o seu próprio colégio. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse período da tua vida. Isso foi um momento dificílimo, né? Porque realmente nós perdemos o nome, né? Fizemos um trabalho imenso, sabe? Um trabalho muito forte, ajudado por uma equipe maravilhosa. Nós temos uma equipe muito boa, muito dedicada, muito apaixonada pelo que faz. Mas havia um descrédito geral, porque a perda do nome seria essencial. Em educação é igual a banco, né? O nome é tudo, né? E de repente as pessoas lhe conheciam, mas nem toda a sociedade conhece o Otto de Sá Cavalcante, conhece o Colégio Farias Brito. E você teve a ideia de colocar o nome do seu pai, Ari de Sá Cavalcante. Conta um pouquinho sobre esse período aí de recomeço, vamos dizer assim, Otto. Pois é, aí nós fizemos o seguinte, nós redigimos uma carta justificando a cisão. Aos pais de alunos, né? Aos pais dos alunos, né? E aí fomos na sala de aula e entregamos a cada aluno pessoalmente aquela carta. No outro dia, no dia seguinte, é que nós então fizemos uma publicidade divulgando. E trabalhamos demais. Quem trabalha, Deus ajuda, né? Verdade. Isso é fato. E eu acho que a clientela percebeu a nossa boa intenção, a vontade de acertar, certo? E nos ajudou muito, nos apoiou, foi absolutamente solidária com a nossa dificuldade. Teve algum pai de aluno, Otto, que por acaso tenha pedido para trocar, disse, não, eu apesar de estar aqui, meu filho, numa das suas sedes, eu gostaria de permanecer no Farias Brito? Teve algum caso desse ou não? Ou todo mundo comprou a ideia e praticamente você não perdeu aluno? Rapaz, eu não tenho conhecimento. Pode ter ocorrido, mas não chegou ao meu conhecimento. Eu acredito que não. Também quando nós comunicamos a cisão, foi em abril. O ano letivo estava em curso. Um curso, né? E aí nós trabalhamos muito e manter... o pessoal percebeu o esforço, fizemos grandes melhoramentos. Nós fizemos estruturais no colégio, né? Estruturais, a partir da infraestrutura. Nós não tínhamos, na época, rampas, nós não tínhamos elevadores. Estruturou tudo depois desse período, né? A biblioteca era muito precária, tá certo? E hoje nós temos grandes bibliotecas maravilhosas. Então, a clientela verificou, constatou a boa intenção. Perfeitamente. Otto, eu queria que você falasse um pouco sobre os números do Colégio Ari de Sá hoje. Quantos alunos você tem hoje e quantos metros quadrados todas as suas sedes juntas têm? Perto de 200 mil metros quadrados. É muita coisa, né? É muita coisa. Eu vejo às vezes construtores dizerem, eu fiz 30 anos, 40 anos, tenho 500 mil metros quadrados construídos, 1 milhão. O Colégio Ari de Sá tem 200 mil metros quadrados de área construída. É muita coisa. É muita coisa, é muita coisa. Otto, quantos alunos? Da ordem de 7 mil alunos. Mas nós não nos preocupamos com o número de alunos. Nós fazemos teste de seleção. A pessoa, para entrar no Ari de Sá, apenas a condição dela de pagar não interessa. Nós fazemos um teste e só entram no colégio bons alunos. Alunos muito deficientes. Evidentemente, você não pode ter só alunos brilhantíssimos, mas tem que ser de um pelo menos uma média, né? Tem que ser de um certo nível. Abaixo desse nível, nós não aceitamos. Otto, deixa eu te fazer uma pergunta aqui importantíssima. Todo mundo fala, não, porque eu quero que o meu filho estude em São Paulo. Os pais que têm um pouquinho mais de condição financeira levam os filhos para estudar fora. Mas eu acho que essa coisa está mudando. A educação no Ceará é muito forte. Pergunta que eu te faço. A educação do Colégio Ari de Sá está no mesmo nível da educação dos melhores colégios de São Paulo? Eu acho que está, Ricardo. Nós temos aqui professores e escolas no mesmo nível de São Paulo. Isso acabou. Antigamente a medicina de São Paulo era muito mais desenvolvida que a medicina. Isso acabou. Hoje nós temos aqui grandes médicos. Então vai para São Paulo quem quiser. Mas eu acho até que não é muito indicado, não, porque você perde o convívio da família, né? E a família é tudo, né? A família é tudo. A família é mais importante do que a escola. Isso nós não podemos esquecer. Bom,
acabamos de ouvir a frase que eu queria ouvir nesse domingo maravilhoso. É que não precisa seu filho estudar em São Paulo, não precisa seu filho sair do convívio familiar. O Ceará tem grandes escolas no mesmo nível das melhores do Brasil, como o Colégio Ariçá, do meu amigo Otto de Sá Cavalcante. Mas, Otto, nós vamos para o segundo e último intervalo. Nós vamos dedicar o último bloco à maior operação da história do Ceará, da história do Nordeste, uma das maiores do Brasil em termos educacionais, onde o Colégio Ariçá, através de uma nova empresa, a Arco Educação, abriu capital na Nasdaq. Por isso que o título desse programa é Da Praça do Carmo a Nova York. A gente vai saber essa história já já. Segura aí. Conexões. Oferecimento. BS Gran Parque Eusébio. Loteamento de alto padrão da BS Par. Viva o melhor da vida. Não importa o tamanho do desafio, a melhor resposta é sempre a mesma: união. E é por isso que a Coopercon há 25 anos contribui para o desenvolvimento de toda a indústria da construção no Ceará. Uma iniciativa pioneira no Brasil que inspirou a disseminação de mais de 10 outras cooperativas em todo o país. Uma história que mostra que juntos somos mais fortes. Coopercon 25 anos. Para qualquer desafio, união. De volta ao programa Conexões aqui na TV Cidade, conversando com o Otto de Sá Cavalcante, fundador e presidente do conselho do Colégio Ari de Sá Cavalcante, da Faculdade Ari de Sá Cavalcante e da Arco Educação. E é o que nós vamos falar agora dessa operação chamada Arco Educação, do Sistema SAS, e que culminou com a abertura de capital na Nasdaq, a Bolsa de Valores Tecnológicos de Nova York. Fala um pouquinho dessa história, Otto. É uma história bonita, certo? Nós fazíamos aquelas apostilhas tradicionais do cursinho pré-vestibular, e aí um diretor de uma escola modesta de bairro aqui de Fortaleza nos procurou o Ari conversou comigo, querendo comprar o nosso material. Nós tivemos dúvida, vende, não vende, mas resolvemos vender. O sistema de ensino, né? A essência do material que você passa para os alunos, não é isso? É, o material didático, né? As apostilas. E aí, a partir daí, nós começamos a desenvolver o processo. Eu me envolvi diretamente no começo, cheguei a viajar para o Rio Grande do Norte, cheguei a viajar para Paraíba, o interior da Paraíba, fui à Bahia também. O primeiro sistema que a gente comprou foi um sistema da Bahia. Sei. Aí a gente comprou esse sistema, já incorporou a Bahia. Fiz um bom contrato em Guarulhos pessoalmente e fomos trabalhando. O Ari fez um trabalho muito importante, né? Ele passou 2 anos no MIT, se preparou muito bem e voltou com muita garra, com muito entusiasmo e com muito preparo. E está desenvolvendo um belíssimo trabalho. Quando foi que esse negócio cresceu ao ponto de você dizer, não, tem futuro e nós vamos agora precisar de capital? Foi que entrou um fundo americano muito forte a nível mundial, chamado GA, General Atlantic. E daí para a abertura de capital, como é que se sucedeu? Rapidamente. Você precisa fazer sua cabeça. Tem grandes empresários aqui do Ceará que me desaconselharam. Você precisa fazer sua cabeça porque tem um amigo meu que diz que é dono da empresa dele, diz, quando eu quero fazer uma reunião de diretoria, eu boto a mão na cabeça, tá entendendo? Ele faz a reunião, aí ele fala, então você precisa, agora, porque você, se você vende uma participação, porque nós nunca perdemos o controle acionário. O controle acionário é nosso. Logo, as decisões são nossas, embora a gente tenha participação ampla no conselho, a gente ouça, a gente ouve, a gente discute, mas o controle acionário é nosso. Mas isso é muito saudável, Ricardo, porque você amplia os horizontes. Nós não chegaríamos aos números que nós temos se nós quiséssemos ficar só. E todas as grandes empresas do mundo todo
abrem capital. Como é que foi a abertura de capital em si? Aquele momento, quando foi que você decidiu, vamos abrir o capital? E por que a Nasdaq? Por que não abriu aqui na Bovespa? Realmente, o grande inspirador disso tudo foi o Martin Scobari, da General Atlantic. Ele nos estimulou. No começo das reuniões que nós tínhamos, ele dizia, nós vamos para Nova York. Eu achava aquilo uma coisa quase impossível e tal. Mas finalmente nós chegamos lá. Tá certo? Chegamos lá com uma empresa bem administrada, saudável, com boas práticas, porque eles não querem confusão. Você, para trabalhar com um grupo como o General Atlantic, você tem que trabalhar todo correto. Para encerrar o programa, 15 segundos. Qual o conselho para a juventude, para aqueles 7.000 alunos que estão lhe assistindo, especialmente nesse momento? Qual o conselho para os jovens para se darem bem na vida como você se deu? Amem o conhecimento. Amem o conhecimento. Todos nós temos a obrigação de amar o conhecimento. Todos nós temos que nos especializar em alguma coisa, temos que fazer bem feito alguma coisa. Nós não podemos impor a um jovem uma profissão para ele, mas nós podemos cobrar dele que seja competente. Que faça bem feito. Que faça bem feito alguma coisa. Perfeitamente. Esse é o conselho de Otto de Sá Cavalcante, fundador e presidente do conselho do Colégio Ari de Sá, da Faculdade Ari de Sá e da Arco Comunicação, essa gigante da educação nacional. Agradeço a sua presença aqui no nosso programa, Otto. Muito obrigado a todos pela grande audiência e até o próximo domingo com mais um grande nome no Conexões com Ricardo Bezerra, porque aqui só entra campeão. Até lá! Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento: loteamento fechado com alto padrão BSPAR. E Coopercon Ceará, 25 anos. Para qualquer desafio, união.